Ao longo deste curso vamos ver alguns conceitos e noções de bases de dados. Nesta primeira aula vamos ver noções de SQL, nomeadamente DLL, Data Definition Language, DCL, Data Control Language e DML, Data Manipulation Language. Vamos também ver como é que podemos comunicar com uma base de dados, e neste caso vai ser através de uma linguagem estruturada de interrogações chamada SQL. Ao longo do curso vamos ver conceitos genéricos de bases de dados, nomeadamente na parte da Data Definition Language, como é que podemos criar, alterar, apagar ou truncar ou renomear uma tabela de base de dados. Vamos também ver alguns conceitos de Data Control Language, nomeadamente no que diz respeito a transações, e os termos mais comuns são o commit e o rollback para efetuar uma transação e o rollback para anular essa mesma transação. E vamos ver essencialmente conceitos de Data Manipulation Language, que é a parte que vamos visualizar e alterar dados nas tabelas da própria base de dados, e vamos falar do select, será o comando mais utilizado, que serve para visualizar dados de uma ou várias tabelas de acordo com alguns critérios. Vamos também ver como alterar um registro numa base de dados através do comando update. Vamos também ver como apagar um ou vários registros de uma tabela de base de dados com o comando delete, e vamos também ver como podemos inserir dados na nossa base de dados através do comando insert. O tipo de dados mais habituais nas bases de dados, independentemente do motor de base de dados que se utilizar, são dados numéricos, tipos de dados de caracteres e, por exemplo, de tipo data. Os numéricos compreendem caracteres e dígitos de 0 a 9. Os de caracteres correspondem quer números, quer caracteres. E os de data comportam datas que podem estar em vários formatos, de acordo com as definições regionais, com a língua e com também o tipo de base de dados que vamos utilizar. O modelo de dados relacional que vamos utilizar é uma tabela, uma base de dados com 4 tabelas bastante simples. Diz respeito a vendas, onde vai constar um cliente, uma venda, uma tabela para produto e uma tabela para vendedor. E iremos utilizar este modelo de base de dados, pelo menos nas primeiras aulas, para servir de exemplo simples. Agora vamos ver alguns destes conceitos na prática, e para tal vamos para o motor de base de dados para vermos estes conceitos na prática. O primeiro conceito vai consistir em descobrirmos que tabelas temos na nossa base de dados. Para tal vamos usar um comando adequado. Neste caso vai ser select asterisco para todos from, e vamos utilizar uma palavra reservada no caso do Oracle, que é o catálogo. Vamos executar o comando e já podemos visualizar algumas tabelas que existem na nossa base de dados. Agora podemos ver que existem mais algumas tabelas do que aquelas que
se mostrou no desenho do nosso modelo base de dados, mas são cópias de tabelas que já existem. Claro que, como estamos numa ferramenta gráfica, conseguimos visualizar esses mesmos conceitos através da nossa ferramenta, mas foge um bocado do âmbito da aula mostrar, neste caso, da ferramenta que foi o Oracle SQL Developer. Aqui também podemos visualizar que podemos escrever algumas destas palavras reservadas, quer em maiúsculas, quer em minúsculas, que ele não vai distinguir. Vamos executar novamente o comando e obtivemos exatamente o mesmo resultado. Agora tudo em minúsculas, vou executar novamente e não vamos ter nenhuma mudança súbita. Agora vamos pretender ver que colunas ou que tipo de dados temos em cada tabela. Vamos usar a palavra reservada desk, por exemplo, para a tabela sales, e podemos visualizar que a nossa tabela sales tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas, e cada uma tem um tipo de dado diferente. No caso sales date é uma data, order ID é numérico, product ID é numérico, customer ID também é numérico, e por aí fora. Temos uns numéricos com 0 casas decimais e temos outros com 2 casas decimais. De uma maneira genérica, poderíamos dizer que uns é do tipo inteiro e os outros seriam do tipo real. Também podemos usar o comando por extenso, que em vez de desk sales seria describe sales, e obtínhamos exatamente o mesmo resultado. Este comando serve-nos para visualizarmos a estrutura da nossa tabela. Como estamos também numa ferramenta gráfica, poderíamos visualizar estes dados através da nossa ferramenta. E agora podemos ver, por exemplo, exatamente os mesmos dados que vimos há bocado, de uma maneira gráfica. Ou então aqui um resumo onde vamos poder ver um pequeno resumo da nossa tabela sales. Muito bem, vou fechar aqui esta parte da ferramenta gráfica e vamos querer visualizar os dados que existem na nossa tabela sales através da linha de comandos. Claro. Para tal, vamos usar o comando select asterisco from sales, que nos diz mostrar tudo da tabela sales, e podemos ver que a nossa tabela sales tem 7 registros, ou seja, 7 linhas. Este comando pode ser escrito numa só linha, como fizemos agora, ou em várias linhas, que obtemos exatamente o mesmo resultado. Os comandos devem ser também terminados com um ponto e vírgula. Posso também ainda pôr em mais uma linha e vemos exatamente a mesma coisa.
Agora vamos escrever só algumas colunas da tabela Sales. Por exemplo, Order ID, seguido de Sales Date e também mais uma Total Amount. A última linha não pode ter vírgula. E neste caso visualizamos a nossa tabela Sales só através da coluna Order ID, Sales Date e Total Amount. Eu, por uma questão estética, vou pôr as linhas separadas para conseguirmos visualizar melhor. É isto, temos a nossa tabela na mesma conceito de registros, só com as colunas que especificamos. Qualquer um destes comandos pode estar em maiúsculas e minúsculas. O nome das colunas também pode estar em maiúsculas ou minúsculas, que ele não distingue. Pus esta em maiúsculas. Se executar, vou obter exatamente a mesma coisa.